Fala, brotos! Tudo bem com vocês? No nosso Minutos de Sabedoria Bíblica de hoje, nós vamos continuar lendo os versículos do capítulo 27 de Provérbios. É uma continuação do nosso último vídeo. Vou deixar o cardzinho aí para vocês acessarem o nosso último vídeo, que foi muito bom. Bom, nós vamos ler hoje então capítulo 27 de Provérbios, dos versículos 12 ao versículo 19. Então, versículo 12 já nos diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. É muito importante a gente sempre olhar como a Bíblia nos mostra detalhes importantes. Então, nesse caso, a Bíblia está falando para nós sermos prudentes. E ela fala, o prudente, ele zela pelo seu futuro. Ele olha as consequências que as coisas terão. Ele observa o ambiente ao seu redor. Já aquela pessoa impetuosa que simplesmente vai, não mede as consequências, não pensa para fazer, não pensa para falar, ela, de uma certa forma, como diz aqui, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, muitas vezes, quando a gente age pelo ímpeto, não age com prudência, não pensa, fala, age antes de pensar e ver as consequências, a gente pode acabar sofrendo bastante. Então, sempre haja com prudência, sempre pense antes de agir, e isso vai fazer a diferença na sua vida. Versículo 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Esse versículo ele é complexo de se entender, mas se a gente esmiuçar bem ele, a gente vai chegar no seguinte: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Vamos dividir esse versículo em parte A e parte B. Essa é a parte A. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Imagina o seguinte: o que a Bíblia quer dizer com isso? É você simplesmente pegar, assumir, colocar, aquele ditado de colocar a mão no fogo por alguém, é você colocar a mão no fogo por alguém que você nunca viu, que você não conhece. Imagina você simplesmente chegar hoje e falar assim: olha, eu vou ser fiador da casa de fulano, eu tenho certeza que essa pessoa vai pagar. E você nunca viu essa pessoa na vida. Então imagina que loucura que é isso. Porque no final das contas você está assumindo um risco, você está assumindo que você pode ser lesado por alguém que você não conhece, você não sabe se essa pessoa é prudente, se ela não é, se ela é uma pessoa que vai ser capaz ou não de cumprir com aquilo. E aí a gente entra pro ponto B, que é uma analogia que a Bíblia acaba fazendo assim, tipo, é tão louco quem faz isso, que ela merece que as suas vestes sejam dadas como garantia a alguém que não tem credibilidade, que aí a gente vai para a parte B do versículo. Serve ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Imagina a seguinte questão. Vamos fazer uma retrospectiva um pouquinho. Naquele tempo da Bíblia, as vestes, primeiro, não se tinham tantas vestes como nós temos nos tempos de hoje. As pessoas elas tinham poucas e as vestes significava a honra daquela pessoa, aquilo que aquela pessoa tem, sabe? Que é um bem muito valioso daquela pessoa. E tanto significa esse contexto de honra que quando uma pessoa estava em humilhação, quando uma pessoa ela queria se expor a Deus, se humilhar a Deus ou diante de todos, a Bíblia nos enfatiza em muitos pontos que as pessoas rasgavam as suas vestes, sabe? Os sacerdotes, os reis, quando eles estavam diante de uma situação que, meu Deus, eles rasgavam as vestes para se humilhar diante da situação, diante de Deus, clamando misericórdia. Então, é como você tirar um bem extremamente precioso, algo que significa a honra daquela pessoa, e dar para alguém leviano, alguém que não se deve investir, ou uma pessoa inconstante, uma pessoa que realmente não se pode confiar. Então, no final das contas, é isso o que esse versículo, de uma certa forma, ele nos mostra, né? Você tirar algo de honra de alguém para dar a alguém que
não tem o mínimo de credibilidade, uma pessoa inconstante. Então, pensa no seguinte, você colocar a mão no fogo para alguém que você acabou de conhecer ou que você não conhece, é a mesma coisa que você fazer essa loucura, tirar a sua honra e dar para alguém que não é digno de honra. Versículo 14 nos diz: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. Se a gente lê rápido esse versículo, a gente não entende o que ele quer dizer. Mas se a gente parar e pensar, a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. Imagina o seguinte: o que esse versículo, ele de uma certa forma quer nos dizer? É você parar para pensar tempo, lugar e situação. Muitas vezes a gente precisa medir o ambiente onde nós estamos, a situação em que nós estamos, antes de falar alguma coisa. Porque isso pode realmente soar completamente o contrário daquilo que era o nosso objetivo inicial. Então imagina que você chega bem cedinho, num lugar inclusive onde tem um bebê dormindo. Chega no ouvido de uma pessoa que também está ali, sabe, dormindo e grita: bom dia! Isso vai ser recebido realmente como um bom dia? Não. Isso realmente, esse bom dia, ainda que você queira realmente desejar um bom dia para aquela pessoa, isso vai ser recebido completamente como uma maldição. Como algo ruim. Aquilo que era para ser bom vai ser tornado realmente em maldição. Então, assim, você falar fora de hora, você falar fora de contexto, pode ser realmente uma maldição. Então, a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. É mais ou menos esse o contexto desse versículo. O versículo 15, eu vou ler ele junto com o versículo 16, porque eles se completam. De uma certa forma, um tem uma explicação um pouquinho a parte do outro, mas no final das contas, a junção deles é que faz o maior sentido. Versículo 15 e 16 nos diz assim: a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Então pensa no seguinte, vamos colocar aqui que seja a esposa ou o esposo, tá? A Bíblia ela nos mostra aqui, de uma certa forma, como um cônjuge briguento, sabe, belicoso, irritado, sempre respondendo ali de forma impetuosa e arisca, o como isso é insuportável, é irritante. Então, assim, imagina o seguinte, sabe aquele barulho chato da goteira, que fica tec, 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 e você já não suporta mais. É tão insuportável estar com alguém assim ao seu lado, quanto você ficar com esse barulho de goteira num dia chuvoso, que você significa o quê? Essa goteira não vai parar. Então, assim, é irritante e incontrolável. Não tem como você parar aquilo. E aí a Bíblia ela nos complementa ali no versículo 16, nos mostrando que isso é um comportamento, de uma certa forma, irreprimível. Você sabe que essa pessoa é assim, e de uma certa forma ela não vai mudar. Apesar que as pessoas mudam com o tempo, mas isso nos serve para fazer uma análise, inclusive, ao pré-casamento. Então, você que está noivo, você que está noiva, você que namora e tem o objetivo de se noivar e se casar, analise a pessoa com quem você está perto. Inclusive, se ela já tem esse tipo de comportamento irritado, belicoso, briguento, antes, pensa bem, porque dificilmente isso vai ser contornado no seu casamento, né? Pode mudar, pode, mas às vezes é bom você evitar. Então, assim, isso é irrepreensível, isso é praticamente imutável. Então, é como você deter o vento. Você não consegue deter uma pessoa assim. E é como você tentar apanhar o óleo com a mão. Vai escorregar. Entendeu? Então, pensa bem.
antes de você realmente se juntar, se casar com uma pessoa que é realmente briguenta, que já antes do casamento te tratou mal, belicosa. Então, analise essa situação, coloca nos pratos da balança e veja se realmente vale a pena você comprar essa briga. Versículo 17 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Bom, vamos lá. Imagina o seguinte, a fricção de um ferro raspando o outro, ou imagina o seguinte, quem nunca pegou a traseira a parte de trás de uma faca com a superfície afiada de outra e começou a raspar de forma a uma amolar a outra. A fricção que isso gera, o atrito que se gera entre esses dois materiais de uma certa forma de igual densidade, faz com que o metal se desbaste de uma certa forma e se afie. Então, é isso que a Bíblia nos mostra nesse versículo. A fricção, o atrito gerado muitas vezes entre dois amigos e situações e contextos faz com que as pessoas se afiem, faz com que essas pessoas elas se aperfeiçoem, se moldem, elas realmente possam formar o seu caráter e os seus comportamentos. Então isso faz com que inclusive pessoas, não só amigos, mas casais, conforme o tempo, os atritos, as brigas, as diferenças vão se afiando um ao outro, um se moldando ao outro, aperfeiçoando o seu caráter, o seu comportamento e tornando pessoas melhores e pessoas mais bem relacionadas. Então é muito isso que a Bíblia nos mostra, é muito sobre como saber viver bem, né? E aqui, versículo 18, ele nos diz: quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Imagina o seguinte, isso aqui fala bastante, ou melhor, nos dá uma conotação sobre a famosa lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, trate bem as pessoas. Trate bem principalmente o lugar de onde você tira o seu sustento. Porque, de uma certa forma, ali pode haver a honra. Imagina o seguinte, é a lei da semeadura. Você está semeando sempre o trabalhar sorridente, o trabalhar alegre, o você estar feliz, você fazer as coisas com amor, você servir as pessoas com amor. Uma hora isso vai voltar para você. Então imagina que você está lá no seu trabalho, você sempre fazendo as coisas sorridente, fazendo com boa vontade, sempre fazendo além, fazendo com amor. E quando surgir uma nova vaga, uma oportunidade de ser promovido, a probabilidade de que seja você é muito maior. Porque haverá a gratidão pelo bom profissional que você é, pela pessoa que você é. Então trate bem as pessoas ao seu redor. Não de uma certa forma sempre esperando assim, eu vou tratar porque essa pessoa vai me tratar bem. Muitas vezes, o que você trata bem uma pessoa não necessariamente vai vir o bem através dela, mas muitas vezes vai vir através de outro. Mas a lei da semeadura, ela é infalível. Se você plantou maçã, você não vai colher melancia, você vai colher maçã. Pode ser que ali, quando você estiver colhendo, apareça uma melancia no meio do caminho, no chão, mas a lei da semeadura, ela é inevitável. Se você planta o ódio, o mau humor, a ausência do sorriso, o tratar as pessoas mal, de uma certa forma você vai colher isso. E dificilmente você vai conseguir extrair algo bom dessas pessoas ao seu redor. Versículo 19 diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Aqui existe uma reflexão muito interessante. Porque assim, as pessoas elas podem fingir ser muita coisa. Elas podem fingir ser pessoas boas, elas podem fingir ser generosas, caridosas na frente de algumas pessoas, mas o coração sempre vai refletir essa pessoa. Então pensa numa questão que é a seguinte. O caráter da pessoa, ela vai refletir naquilo que a pessoa é na constância. O coração é a essência dela. Então assim, sabe aquele ditado que diz a boca fala do que o coração está cheio?
Então, em algum momento, a pessoa, não é que a pessoa fala, putz, escapou. Não, aquilo tá dentro dela. Ela não consegue vestir uma máscara eternamente. Então, pensa da seguinte forma. O que é a essência do seu coração, aquilo que está no seu coração, é o que você sempre vai transparecer, aquilo que você sempre vai refletir. Então, busque refletir a bondade que está em ti. Sempre tente moldar o seu coração ao bem. E você sempre vai refletir o bem às pessoas. E dessa forma você vai viver bem e você vai atrair pessoas boas para perto de você. Porque também tem aquele ditado: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque psicologicamente falando e cientificamente falando, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então se essas pessoas não têm um bom caráter, elas, não tratam bem sua família, seus cônjuges, seus amigos, as pessoas ao seu redor, mas para perto de você elas são ótimas. Pensa que de uma certa forma você vai começar a refletir o comportamento dessas pessoas. Então, quanto melhores nós formos e as pessoas ao nosso redor, mais nós vamos refletir isso ao mundo e mais o mundo de uma certa forma vai poder colher desse bem e se propagar. Porque as pessoas que estão ao nosso redor refletindo a nossa bondade também vão influenciar outras e outras pessoas ao redor da vida delas. E com isso, nós terminamos o nosso Minuto de Sabedoria Bíblica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para vocês que deixem sua curtida, que vocês comentem, compartilhem. Comenta aí o que vocês mais gostaram, o que vocês acharam interessante, ou capítulos e versículos que vocês acham que seria legal nós estudarmos aqui, esmiuçarmos, vermos realmente os detalhes disso, para que nós possamos crescer em sabedoria e conhecimento da palavra de Deus e intimidade com Deus, porque quando nós dedicamos o nosso tempo a ler e estudar aquilo que Deus deixou para nós como um manual de vida, com certeza nós chegamos mais perto dele e nós refletimos aquilo que Deus quer que nós reflitamos, tá? Então, como de praxe, eu vou finalizar aqui com uma oração, abençoando a sua vida, esse momento que nós tivemos e para que a palavra de Deus entre em nosso coração. Pai amado e querido, eu me coloco diante do Senhor neste momento em oração por mim e por todos esses queridos e queridas que estão dedicando o seu tempo para ver esse vídeo e aprender da Tua palavra. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor realmente os faça prosperar, ser benditos nessa terra, que todo o mal saia da vida deles, Pai, e que eles realmente possam viver a essência da palavra de Deus. Senhor, que nós possamos ser pessoas melhores, que nós possamos saber viver bem e que nós possamos realmente refletir a essência do Senhor que habita em nós. É o que nós te pedimos, ligando essas palavras nos céus e na terra, selando com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. É isso, ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe.